O vice-presidente Geraldo Alckmin está aqui com a gente, é um orgulho falar com o Alckmin. Eu gosto muito do Alckmin, ele sabe disso. E um abraço ao senhor, eu espero que a família esteja bem, que todos estejam bem. Como vai o senhor, presidente? Obrigado, Datena. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os seus ouvintes, saudar todos da Bandeirante, da Band, e dizer que é uma alegria revê-lo, Datena, e cumprimentá-lo e participar do seu programa. Presidente, me diga uma coisa, essa situação dos carros no Brasil se tornou um impasse muito grande. Né? Já tivemos uma montadora que no governo passado deixou o país, que foi a Ford, e agora a situação está complicada. O poder de compra do brasileiro está reduzido, o governo está tentando reduzir o preço do carro, o imposto sobre o carro, né? E dessa forma o senhor acha que se consegue pelo menos que se venda mais carro, e agora ônibus e caminhão também, é possível conseguir, porque 60 mil ainda é um preço meio que inacessível. Se o presidente do Banco Central continuar pensando que é presidente do Brasil, no lugar do Lula e do senhor, aí com esses juros abusivos aí vai ser impossível o cara financiar mesmo que um carro de 60 mil. E o brasileiro tem por cultura, não só o pobre, o rico, financiar carro. Né? Então precisamos ter um juro mais de acordo com, sei lá, com o país crescer, com melhorar o poder de compra do brasileiro. Um terço da população, mais de um terço, está inadimplente. Então é uma situação difícil. Mas o senhor acha que já é um passo, presidente? Olha, Datena, o presidente Lula assinou ontem 2 medidas provisórias, ambas importantes. A do carro e do ônibus e do caminhão. Então, nós chegamos a produzir no Brasil, Datena, nós temos capacidade para produzir 4,5 milhões de veículos. A indústria automobilística representa 20% da indústria de manufatura. Toda a cadeia, pegando pré-indústria, insumos, toda a produção, e o pós-indústria, oficina, concessionárias, 1,2 milhão de trabalhadores. 50% hoje ociosa. Nós chegamos a vender quase 3,8 milhões de veículos, hoje vende 2,1 milhão de veículos, contando exportação. Se tirar a exportação, ainda é menos ainda. Então, se fez um programa, nós fizemos um programa que leva em conta o social, o ambiental e o industrial. Então, o social, o desconto, a pessoa vai ter um crédito, o comprador, o consumidor vai ter um crédito. O menor crédito, R$2.000. O maior crédito, R$8.000. Para carros leves, até R$120.000. Então, o menor desconto, R$2.000. O maior desconto, R$8.000. O carro mais barato hoje é 69 mil e pouquinho. Então, ele cairia para 60.900. Mas ele vai cair para menos de 60 mil, porque a indústria vai dar desconto, então, para atrair o cliente. Então, vai ajudar. Quem tem o maior benefício? R$8.000. Social, carro mais barato. Ambiental, motor que polui menos. Então, ambiental, menor poluição, menor emissão de carbono particulado. E densidade industrial. Você tem uma indústria que só monta, 50% vem de fora. A outra, 95% é conteúdo nacional. Então, densidade industrial. O programa está valendo a partir de hoje, e a resposta está sendo boa. Caminhão e ônibus. O caminhão e o ônibus da Atena ficou mais caro, porque o CONAMA lá atrás exigiu mudar de Euro 5 para Euro 6. Claro que é melhor, emite menos carbono, particulado, motor de ponta. Só que o caminhão e o ônibus ficou 15% a 30% mais caro. Aí não vende, a frota fica envelhecida, caminhão poluente, caminhão que quebra, problema de segurança. Então a ideia é uma renovação. Vai ter um crédito que varia de 33 mil até 99 mil, com o compromisso que tem que tirar um caminhão velho da rua.
Eu tinha feito isso na Baixada Santista quando fui governador de São Paulo. Então, tem que comprar um caminhão com mais de 20 anos de uso, licenciado, compra, ele vai ser retirado da rua, vai para a siderurgia, para a reciclagem, e a gente renova a frota, poluindo menos, cuidado ambiental e garantindo emprego, porque nós poderíamos ter aí uma demissão em massa. É transitório, você colocou bem, os juros têm que cair. Não tem o menor sentido você ter 13,75% de taxa Selic com uma inflação anual de 4,07%. Quer dizer, não tem sentido, quase 10% de juros real, além da inflação. Estados Unidos tem juro negativo, a União Europeia tem juros negativo. Então, nós esperamos que caia. Aliás, os juros futuros já está caindo, que não depende do Banco Central. Então, acho que daqui a alguns meses cai os juros. Aí, o crédito restabelecido, a economia vai caminhando. Porque não adianta também o mercado financeiro liberar empréstimo, que não está liberando nem para empresário. Vai liberar empréstimo para comprar carro, porque o cara não tem dinheiro para financiar um carro, ele vai acabar perdendo o carro. Ele compra o carro, paga a primeira prestação e vai ser recolhido o carro. Ele não tem o dinheiro para pagar a segunda, não tem dinheiro nem para pagar IPVA e licenciamento do carro que coincidem agora. Eu fiquei sabendo de um número assustador agora, de que 5 milhões de pessoas em São Paulo estão inadimplentes com IPVA. 5 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Não é pouca coisa, o sujeito não tem como pagar o IPVA. Como é que vai licenciar o carro? Se para licenciar ele tem que pagar o IPVA. Quanto à indústria montadora, com um poder de absorção de mão de obra, parece que ela vai ter também subsídios para continuar funcionando no Brasil, porque senão os caras vão embora. E aí é um desastre, não, presidente? Na realidade, nós estamos com 50% de ociosidade. Então, a ideia é renovação de frota. A pessoa que tiver um carro mais velho, eu acho que ele vai para um carro seminovo. Aquele que está no seminovo pode ir para o novo. Então, acho que pode ter aí um crescimento importante e ativar a economia. Mas eu queria trazer um outro dado, Datena. O presidente Lula assinou ontem a medida provisória do chamado desenrola. Infelizmente, 70 milhões de pessoas estão negativadas. 70 milhões estão negativadas, não pode ter crédito. Então, esse programa, o que será? Lança uma plataforma, isso deve ser a partir de julho. Imagine que a pessoa, quem ganha até 2 salários mínimos e tem até 5 mil reais de dívida, imagine uma pessoa que deve 5 mil reais. O credor é melhor receber 1.000, 1.500 do que não receber nada. Então, você faz uma plataforma, todo mundo entra, o maior desconto. O credor, a loja tal, deu um desconto de 80%. Então, 5 mil virou R$1.000 a dívida. Se ele tiver R$1.000, ele paga, acabou, está quite, está zerado, abre o crédito. Imagine que ele não tenha R$1.000. O banco financia os R$1.000 e o governo dá a garantia para ele zerar. Então, quem ganhar até R$2.000, até 2 salários mínimos, 2.640, e a dívida for até R$5.000, o maior desconto. Quanto maior desconto, melhor. E aí aquilo que restou da dívida, o governo financia, o governo dá o fundo garantidor, o banco privado financia. Quem a dívida for acima de 5 mil ou 2 salários mínimos de renda, o governo não vai dar garantia, mas ele vai dar um crédito tributário para o banco, antecipar 5 anos o crédito tributário para poder refinanciar. Então, é procurar ajudar a população a sair do endividamento, deixar de ser negativa, poder ter acesso ao crédito, e acredito sim que a gente possa, daqui a alguns meses, já ter uma queda da taxa de juros, porque essa é central. Se não reduzir os juros, é difícil, né? E hoje o mundo inteiro não tem. O Brasil hoje tem a maior taxa de juros do mundo.
E a nossa inflação está em 4% e em queda. E não é de demanda, é preço administrado, é guerra. Quer dizer, não adianta você pôr os juros em 14%, que não vai resolver por isso. Então, esse é o caminho. Só prejudica o crescimento. O Brasil tem que crescer. O Brasil tem que ter emprego. Com 14% de juros, ninguém cresce. O empresário não vai estender implementos da sua empresa e contratar. Pelo contrário, ele vai demitir. É capaz de jogar o dinheiro dele lá fora. São juros abusivos e quase que usura isso. O governo não pode falar isso, mas eu posso. Isso é quase que usura, não pode. Isso aí não há como um país crescer, não há como... Para explicar para o povo, o cara que está desempregado, ele não vai arrumar emprego. O cara que está empregado pode perder. Porque isso não é só para você que é inacessível o juro, está sendo para empresário também. Ele não consegue transformar a empresa dele numa empresa maior. Muita empresa inadimplente. Claro, deve ser um número impressionante. Agora, quanto ao desenrola, eu venho dizendo há muito tempo, desde que eu me conheço por jornalista, eu sou contra essa lista desse Serasa. Mas precisa para proteção do crédito. Como? Pobre não paga quando ele não tem dinheiro. Fizeram um levantamento, acho que num Banco Bradesco da Rocinha, é onde mais se pagava conta no Brasil. Então o pobre não paga quando ele não tem grana. Ele não tem dinheiro, ele não paga. Mas quando ele tem, ele paga, é religioso. Eu aprendi isso com meu pai. Né? O meu pai falava assim, filho, primeiro você paga as contas. Eu faço isso desde moleque. Primeiro eu pago as contas, depois o que sobra a gente se vira. Então você não pode penalizar o cara com nome sujo. Pô, tem aquele sapão gordo do Gedel, e eu posso chamar o sapão gordo do Gedel de sapão gordo, porque eu sou gordo também. Só que eu sou gordo de comer, não é de comer dinheiro do povo, 51 milhões, que esse cara sumiu com o dinheiro do povo, não explicou, saiu da cadeia e ainda, vocês vão ter que me engolir. O Cabral que rapelou a grana do Rio de Janeiro e pronto, acabou, 300 anos de cadeia, tá solto. E esses caras estão soltos, aí você pega um cara que não pagou uma conta de R$1.000, de R$500, que seja de uma loja de departamentos, o nome dele tá sujo. E tem mais um detalhe que eu gostaria de saber. Primeiro dessa extinção, possível extinção, pelo menos durante esse período de crise absoluta, dessa lista do Serasa. É injusto você dizer que um brasileiro tem nome sujo, com tanto nome sujo aí, inclusive eleito pelo povo e fora da cadeia. Mas admitamos que, de repente, o cara pagou a conta dele com o desenrola. Precisa saber se o banco vai colocá-lo naquele famigerado, e quando a esposa está junto, eles colocam a esposa também, naquele famigerado ranking para conseguir crédito. Porque às vezes não consegue crédito porque tem um ranking. Olha, você ficou inadimplente durante determinado tempo, você não vai conseguir crédito. Também é preciso observar os mínimos detalhes. Isso foi observado já desse desenrola, governador? Presidente. Olha, da Pena, primeiro, estou de acordo com o que você colocou. O Mário Covas, da Atena, dizia o seguinte: rico, quando deve, vai para Paris. Pobre, quando deve, não dorme de noite. Então, essa é a realidade. Quando ele não paga é porque realmente ele está em dificuldade. Então, nós precisamos recuperar a renda da população, fortalecer o mercado interno. Esse é o objetivo, é resolver o primeiro problema, que é tirá-lo da negatividade, sair do negativo. São 70 milhões de brasileiros. Uma coisa até que se estuda, os bancos já concordaram, você tem dívida bancária, você tem dívida de serviços públicos, água, esgoto, IPVA, aí também os prefeitos e governadores poderiam ajudar. No caso de concessionária, de serviço público, todo mundo reduzir um pouco para poder ajudar a quitar essas dívidas. E tem dívida bancária, comércio, enfim, varejo. Então, a ideia é ajudar as pessoas a saírem da inadimplência. Então, o primeiro grupo prioritário, é dívida até 5 mil e 2 salários mínimos. Aí, o maior desconto.
Uma empresa deu 80% de desconto, a outra deu 70%, a outra deu 60%. Quanto maior o desconto, mais rapidamente entra no programa. E a dívida baixou de 4 para R$1.000, R$800. Se tiver os 800, acabou, quitou, negativou. Não, mas eu não tenho os R$800. Aí o banco financia para negativar, para sair do negativo. Mas será que o banco vai financiar? Vai com juros pequenos. Por quê? Porque o governo vai entrar com fundo garantidor. Então, tira o risco, chamado spread. Então, o governo não vai dar o dinheiro, mas ele vai entrar com fundo garantidor. Então, eu acredito que não vai resolver tudo, mas vai ajudar muito, muito. E quem tiver acima de 2 salários mínimos de renda e R$5.000 ou de dívida, aí tem o outro programa que haverá um crédito tributário, uma antecipação para o setor bancário poder refinanciar, dar desconto, enfim, um esforço de redução da inadimplência. Bom, voltou o ICMS sobre combustível. Por consequência, a gasolina no primeiro momento abaixou, o álcool abaixou, mas voltou ao mesmo preço. E agora a antecipação do aumento do diesel que pode deixar os caminhoneiros descontentes. Isso tem como resolver ou não, presidente? Olha, lá atrás, Datena, foi cortado o ICMS, que não é do governo federal, é dos estados e municípios. Então, eles conseguiram, no Supremo Tribunal Federal, recompor o ICMS. A alíquota só que agora de maneira mais inteligente, porque é um número fixo. Então, se subir muito o petróleo, não vai subir na mesma proporção o combustível. O presidente Lula, ele disse, o gás de cozinha não volta mais o imposto, não terá imposto. Então, nem esse ano, nem o ano que vem, nada. O diesel, se voltasse ao critério anterior, era 35 centavos o aumento. Vai ser, a partir de setembro, só 11 centavos. Mas nós estamos otimistas que talvez não tenha reajuste nenhum. Por quê? Porque a Petrobras, ela não é obrigada a dar o reajuste automático. Quer dizer, ela tem uma composição de preços. Nós produzimos petróleo, nós exportamos petróleo, né, o pré-sal. Então, eu acho que o impacto, primeiro, não será de 35, é menos de 1/3 a partir de setembro, 11 centavos, mas isso pode não ser transferido ao consumidor. Eu acho que tem espaço aí para a Petrobras atuar. Presidente, o relacionamento do governo com o Congresso, em que estágio está? Andou meio balançado e de repente parecia que o Lula estava na mão do Congresso Nacional, né? Falei assim, olha, o Lula não tem cara de bobo, nem jeito de andar e nem é. Porque um cara que chega a presidente da República não pode ser ingênuo. Uma vez, 2 vezes, daí se fala. 3 vezes, menos ainda. E, de repente, havia atritos entre o Lira, que estava parecendo um primeiro-ministro, e, de repente, começam a investigar pessoas próximas do Lira, no caso da robótica. Tá? Chegaram um assessor, um motorista dele, sei lá, e não há relação nenhuma dessa de um chega para lá no Lira dizendo, ó, quem manda aqui sou eu, quem manda é o governo. Ou tem lá uma pontinha de faz o seu que a gente faz o nosso aqui e vamos todo mundo junto que é hora de unir o Brasil. Olha, Datena, existe uma questão que é política e por isso que eu defendo a reforma política, que é o excesso de partidos no Brasil, que dificulta a governabilidade e o enfraquecimento também dos partidos. Eu me lembro que quando o governador Montoro, você deve lembrar, foi eleito, primeiro governador eleito pelo voto direto, quando o governador Montoro foi eleito, ele não teve 50% dos votos, mas não era obrigatório, não tinha segundo turno.
Então ele teve mais de 40, mas não teve 50, e já ganhou no primeiro turno. O MDB, que era o partido do Montoro, nosso partido, na época, em 84 cadeiras, elegeu 42 deputados. Você governava com um partido. Um partido. Montoro montou um verdadeiro ministério. Era José Serra, João Sayad, Roberto Guzmão, Almir Pazianotto, Paulo Renato, virou tudo ministro depois. Você governava com um partido. O presidente Lula quase ganhou no primeiro turno, ele teve 48,5%. Os 14 partidos que o apoiaram têm 139 deputados em 513. Então, esse é um problema que nós precisamos enfrentar com a reforma política. Não precisa ter tantos partidos. Quer dizer, precisa... Há um princípio em medicina que diz: suprima a causa que o efeito cessa. Então, todo governante no Brasil, o anterior, o atual e o próximo, vai ter dificuldade. O De Gaulle dizia: a França é muito difícil de ser governada, porque tem muitos tipos de queijo e muitos partidos políticos. Esse é um fato. Mas eu estou otimista, eu acho que já passou o regime fiscal, isso vai ajudar a baixar os juros, já deu um passo, depois acho que no segundo semestre vamos ter concluído o processo. A reforma tributária está caminhando, acho que ela vai simplificar a questão tributária, vai ajudar também, estamos otimistas. Então, mesmo com essa multiplicidade de partidos, é mais demorado, é mais conturbado, né? Mas a coisa vai caminhando. E o Brasil, importante é que cresça, que tenha emprego e renda. Uma última pergunta, porque a assessoria está pedindo para encerrar, eu respeito os meus amigos assessores de imprensa, não é? Mas a nossa joia da coroa é o agro. Né? Então, de um lado tem o MST, e do outro lado nós temos um acordo que não dá para cumprir. O Jamil Chad, que é o maior correspondente internacional, entrou aqui e falou que os caras querem que a gente cumpra um acordo ambientalista de 2017. Eles queimaram tudo quanto é floresta que eles tinham, acabaram com tudo que eles tinham, mataram todos os índios que eles tinham, se bem que a gente aqui continua matando ainda também. Mas é possível controlar o MST, fazer a reforma agrária, não ter uma sustentabilidade tão leonina como os gringos querem. Sustentabilidade é fundamental. Nós somos ambientalistas, a gente é a favor de proteção do que é nosso, mesmo que o mundo aproveite. Ninguém é maluco aqui de desmatar a Amazônia, acabar com a nossa Amazônia azul, com o pescado que tem lá, com as riquezas do pré-sal e daí por diante. Mas é possível você controlar para que o agronegócio não seja, obviamente, que prejudicado, né? Controlar de um lado o problema interno, que é o MST e a questão da reforma agrária, e por outro lado esse acordo leonino, que acho que é de 2017, que é desigual, inclusive, para alguns países da América do Sul em relação ao Brasil, que tem riquezas que ninguém tem. É possível isso? Olha, Datena, primeiro destacar a importância do agro. O Brasil é o maior exportador de proteína animal e proteína vegetal do mundo, sem subsídio. Quer dizer, a mais eficiente agricultura tropical do planeta. Aliás, nós tivemos no primeiro trimestre, o Brasil está no top 5. Foi o 5º país do mundo em crescimento do PIB. Nós devemos muito isso ao agro. Então, ele é extremamente eficiente. A área de cerrado, que no passado se dizia nem dado, nem herdado. Hoje é a nova fronteira agrícola. Então, tecnologia de ponta. Então, um trabalho importantíssimo. Aliás, o presidente Lula está agora, neste momento, chegando em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, na nova fronteira agrícola, que é oeste da Bahia, chamado Matopiba, né? Que é o sul do Maranhão, sul do Piauí, norte do Tocantins e oeste da Bahia. MST não é problema, há uma visão equivocada. A pequena propriedade é importante. Mais de 90% das propriedades agrícolas são pequenas. Eu tive na feira lá do MST no Parque da Água Branca, que, aliás, corretamente o governador Tarcísio liberou
o Parque da Água Branca, como eu também, quando fui governador, também liberei. É agricultura ecológica, você vai lá, compra o sorvete da fábrica lá, da cooperativa dos pequenos agricultores, o sorvete da indústria tem 3% de fruta, o sorvete deles tem 50% de fruta, coisa maravilhosa. Então você tem mel, tem doce de leite, tem festa, é uma coisa bonita. Nós não temos uma fazenda no estado de São Paulo invadida, uma, e se tiver, desinvade. Então, o que nós precisamos é preservar a Amazônia e as florestas, porque senão o agro vai ser punido. É de área devastada, então eu não compro a carne brasileira, eu não compro o produto brasileiro. Então, por isso, o empenho em preservar a floresta. O mundo hoje, o planeta da Atena, depende do BIC, não da canetinha BIC, mas é BIC, Brasil, Indonésia e Congo. São as 3 florestas tropicais que restaram no planeta, que vão segurar as mudanças climáticas. Na Ásia, a Indonésia. Na África, a República do Congo. E nas Américas, o Brasil, a floresta amazônica. Então, todo o empenho em evitar desmatamento. E quem desmata não é agricultor. Quem desmata é grileiro de terra. São organizações criminosas que desmatam na expectativa de que no futuro alguém dê o título da terra para eles. Isso não vai ser permitido, já está caindo o desmatamento. E, de outro lado, todo o apoio ao agro, que gera muito emprego no campo e na cidade. Ele movimenta a indústria, movimenta serviços. Então, acho que a gente pode avançar bastante. Mas quero cumprimentá-lo, Datena, e hora que der um tempo, quero ir pessoalmente tomar aí o seu café e fazer ao vivo aí com você. Nós já fizemos entrevista até dentro do trem. Eu nunca esqueço aquela história do cafezinho do cidadão que o senhor me contou. Aquela lá é boa, viu? Seu Datena, mas nós já fizemos entrevista no trem da CPTM. Não, mas aquela do cafezinho que você me contou do cabra, que eu esqueço o nome, assim, governador, eu era um cara tão bom, todo mundo gostava de mim, bastou querer entrar para a política, eu virei tudo que era ruim, e foi durante um cafezinho, aí o cara falou assim, Datena, quantas vezes você tentou entrar na política e saiu? Eu falei assim, pergunta pro Alckmin a história do cafezinho, que ele vai te contar, do cara que era sujeito que era mais admirado da cidade, mas depois que ele entrou para a política, os caras começaram a sentar a lenha dele, sem ele merecer, coitado, né? Acho que é lá da terra do senhor, lá de Pinda. O Datena, o meu pai dizia o seguinte, na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Isso é um ato de amor ao próximo. Você faz um trabalho extraordinário através da comunicação e não deve abandonar a ideia de fazê-lo também na vida pública. Não deve abandonar, porque é importante. A pior política é a omissão. Então é importante a gente estimular novas lideranças, pessoas que têm espírito público, a poderem participar. Mas deixo um abraço muito fraterno a você, estendo a família, e a todos os seus ouvintes, e como você está por terra, mar e ar, e também telespectadores. Abraço grande ao senhor, fica com Deus, a família também, que Deus lhe proteja. Tchau, presidente, um abraço grande.